valia a pena ver. Você é Goiânia até hoje? Não, né? Continua. Eu vou tocar sem ele, aí se ele chegar, só entra no outro bloco. Se passar do segundo. Ô Marcos, são 4 blocos. Abriu o bloco, sua câmera é essa. Mas é só enquanto abriu, porque o pessoal começa a trovejar em cima de você aí. Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Esta é a edição 555 do programa, que está no seu ano 11. Dia 9 de julho próximo faremos exatos 11 anos de circulação ininterrupta aqui na nossa televisão. Hoje, 30 de abril de 2013, um convidado muito especial. É o hoje deputado estadual Marcos Martins, mas que tem uma imensa folha de bons, ótimos serviços prestados à nossa área de segurança. Ele foi tudo na estrutura da Polícia Civil e hoje presta a sua colaboração à melhora na tratativa política no estado de Goiás. Comigo para essa entrevista, Carlos Pereira, grande companheiro de outras jornadas. Está aqui, ó, imprensa Copo Cerrado. Daqui a pouco eu quero até saber o que é isso, né? De repente é uma coisa nova aí que eu não estou sabendo, né? Pereira, obrigado pela sua participação. Uma estreia aqui no programa, Samuel Straioto, da Rádio Vinho. E do outro lado eu tenho um grande companheiro de tantas outras jornadas aqui no programa, o Divino Olávio. O Roda de Entrevista desta terça-feira conversa com Marcos Martins, essa figura simpática, recém-possado deputado estadual, e que possui uma extensa trajetória política já a despeito da atividade técnica dele na polícia. Ele atuou muito na área de segurança pública, todos sabemos. É delegado de carreira e assumiu por 2 vezes o comando geral da Polícia Civil em Goiás. Entre os assuntos de hoje, dentre outros, estão a segurança pública, obviamente, e o futuro, que eu espero que seja promissor, desse novo político, agora exercendo o seu mandato de deputado estadual. Marcos Martins, muito obrigado pela sua participação, é um prazer que se renova, já que esta é a 2ª vez que você vem ao nosso programa. Como eu falei em segurança pública, eu vou tratar do tema também do ponto de vista político, porque eu estou conversando com um detentor de um mandato político. A segurança pública em Goiás está à deriva ou não? Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Uma boa noite especial a todos os companheiros aqui que vão nos entrevistar. Não está à deriva. A segurança pública, se você analisar ela em nível nacional, ela tem as suas dificuldades, né, Reinaldo? Agora, são ações que se traduzem para a população em 2 sentidos. O que perturba muito a população brasileira é a sensação de insegurança. A partir do momento que você toma medidas que traga essa sensação de segurança, as coisas melhoram. Nós temos aí uma série de fatores que implicam nessa sensação de insegurança, né? Falta de incentivo em vários setores, uma desorganização da polícia brasileira, leis penais frouxas,
sucateamento do sistema prisional. Então, o problema da família, que hoje está desorientada, o problema do menor, o aumento do consumo de drogas no Brasil, tudo isso aí traz essa sensação de insegurança e de impunidade. Então, tem-se a impressão que a segurança está à deriva, mas posso afirmar categoricamente, sendo um conhecedor da área, de que as coisas estão entrando no eixo. Em Goiás, por exemplo, com a mudança do comando da segurança pública, o senhor governador Marconi Perillo convidou um delegado da Polícia Federal para ser secretário. Ele fez uma radiografia no primeiro momento. Houve algumas mudanças de comando, né? E quando se muda comando, obviamente que cada um traz aquela parte operacional que traz também a sensação de segurança. E isso nós já estamos observando em Goiânia, Mas, deputado, em Goiás. O senhor fala que a gente está observando, mas a população continua não vendo assim. O que a gente percebe é que muda governo, muda secretário, muda diretor da Polícia Civil, o senhor já foi diretor da Polícia Civil, e parece que a situação da segurança pública só vem piorando, ou seja, a gente tem agora essa situação de crimes com os moradores de rua, a gente tem a situação de assaltos acontecendo à luz do dia, ou seja, me parece que há um descontrole geral na questão da segurança pública, ou o senhor acha que não? Não, é o que eu disse no início. Nós estamos passando um problema na segurança pública nacional. Vamos por etapa. Por exemplo, qual é o incentivo que o governo federal traz às autoridades de segurança pública? A não ser acolher essas autoridades que vai com o pires na mão até Brasília pedir recurso. Nós temos, na nossa Constituição Federal, a educação e a saúde, que são contemplados com um fundo, né, constitucional. É uma garantia de recursos. A segurança pública não tem. Você acha que esse fundo resolveria alguma Mas coisa? claro. Ou mesmo com o fundo tem uma situação ainda de uma sociedade que vai cada vez... Sim, deputado, mas o problema da segurança do país está relacionado à falta de recursos materiais para prover melhor os contingentes policiais brasileiros? Claro, então sobra para os estados essa responsabilidade e, quando não, para os municípios, que hoje estão quebrados e que têm que ajudar no combustível, muitas vezes, pagar a comida do preso, que está no sistema prisional falido, que eu disse no momento inicial. Tudo isso gera essa violência, essa inconstância na administração da segurança pública. Você acha que o problema fala em principal município? é a falta de dinheiro? O problema principal é a falta de dinheiro? Veja bem, o planejamento de segurança pública, nós temos visto aí, por exemplo, hoje uma briga, entre aspas, pela investigação policial. Hoje a Constituição é clara e fala que a Polícia Civil, as polícias civis federal, é que detém o poder da investigação. Existe uma discussão junto ao Ministério Público sobre o problema da PEC 37, dizendo que a PEC 37 está tirando do Ministério Público o poder da investigação. Você é a favor dela? Agora essa PEC 37, o que a gente percebe é que há um reconhecimento grande da sociedade brasileira ao trabalho também do Ministério Público, a participação do Ministério Público. É claro que nós temos que reconhecer, Divino, o trabalho do Ministério Público, que de 88 para cá evoluiu muito, se aprimorou, né? Agora, não é em função Agora, disso se o trabalho que do nós Ministério vamos... Público é importante, no que ele atrapalha o trabalho da polícia? Não é atrapalhar, é trabalho em conjunto. O trabalho em conjunto, porque o Ministério Público já detém um controle externo da atividade policial. Agora, se for para ter o controle interno da investigação, aí deixa de existir a Polícia Judiciária. Quer dizer, está ferindo a Constituição. Essa é a discussão. Mas saiu agora, hoje, uma medida que eu achei até interessante, de que houve por parte do presidente da Câmara Federal um encontro, uma reunião, em que se criou uma comissão. Diz que no Brasil as comissões, quando você é não resolve nada. Eu acredito que essa vai resolver. Vai resolver. Com 2 senadores, 4 delegados, 4 procuradores e 2 deputados federais, para discutir o avanço nesse modelo brasileiro. É um modelo que
quem sabe dessa discussão possa sair um modelo que fortaleça as duas instituições e que não enfraqueça nenhuma delas. Esse seria o modelo ideal para o Brasil. Espero que eles tenham esse discernimento, né? Porque também nós não podemos ficar com a vaidade. Eu vejo no sistema nacional hoje uma eterna briga entre a polícia militar e a polícia civil. Essa briga ela não é salutar. Ela só traz prejuízo à sociedade. E dá certo, deputado, a unificação das polícias? Eu diria que num primeiro momento, hoje no Brasil, existe já uma corrente forte pela unificação, Samuel. Se tentou isso uns 10 anos atrás, mas de uma forma assim, muito abrupta. Não havia uma preparação psicológica para as polícias, para elas, pelo menos, pensarem em fazer uma academia única, no modelo americano, no modelo italiano, por exemplo, né, que eu tive a oportunidade de fazer curso lá. E que depois cada um cumpria a sua função. O que a gente vê até hoje? Uma disputa por território, né? Essa disputa ela não é salutar. Aqui em Goiás, felizmente, apesar de que existem alguns casos pontuais de discórdia, às vezes até de discussões públicas, recentemente nós vimos uma, entre um oficial e um delegado, mas isso são casos esporádicos. Os delegados não são esporádicos, não. A situação, a rixa, delegado não, deputado, é acostumado com delegado. Mas eu ainda sou delegado. Delegado. Mas a rixa entre as polícias civil e militar, a forma de trabalhar é muito diferente, e a rixa a gente percebe porque eu já conversei com muitos policiais, militares e civis. A rixa é muito grande, a diferença é muito grande, e existe mesmo um processo que foi construído desde o crescimento das duas polícias, que parece que não dá para unificar, não. O que pode acontecer talvez uma parceria, não sei. Como se tentou fazer no governo Marconi e não deu certo, né? A disputa é o seguinte, ela passa por salários, vamos dizer, pela liberdade que a polícia tem a mais do que a outra, né? Esse problema da polícia militar usar uma farda, e que tem uma hierarquia mais ferrenha, mais de quartel, que acaba deixando os militares um pouco freados naquele ímpeto de participar mais socialmente. A disciplina é muito rígida. A Polícia Civil é uma polícia, vamos dizer, mais light, por formação acadêmica também. Mas, principalmente, pelas funções que são distintas. Agora, eu vejo com bons olhos, respondendo a sua pergunta, que no futuro próximo a Polícia Civil, a Polícia Brasileira vai ter que passar por um processo de unificação. Para o bem da sociedade. Divino, eu vou fazer a chamada do nosso primeiro bloco comercial, deputado. A gente volta já com roda de entrevista, que está conversando hoje com o deputado estadual Marcos Martins. Nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que está conversando hoje com o deputado estadual Marcos Martins. Apresento agora o Aulos Rincon, que está com a gente a partir de agora. Lhe dou o privilégio de fazer a primeira pergunta desse segundo bloco. Muito obrigado. Deputado, o senhor foi chefe do grupo antissequestro, fez trabalhos que ficaram conhecidos aí nacionalmente, vários trabalhos, e foi 2 vezes diretor-geral da Polícia Civil de Goiás. A gente sabe que tem aí quase 4.000 homens, alguma coisa em torno disso, mas tem a Polícia Militar. Por que é tão difícil, na opinião do senhor, ser eleito, mesmo tendo em uma posição
uma posição de destaque dentro da corporação. A gente vê dificilmente um coronel da Polícia Militar ou um delegado assume um posto aqui em Goiás de deputado ou de vereador. Olha, Aulos, eu entendo, aliás, eu tenho certeza que é pelo número de candidatos. Divide muito. Na própria Polícia Civil, houve lá vários candidatos, todos com perfil aceitável e respeitado dentro da polícia. Infelizmente, somando todos os votos, eu não estou aqui desmerecendo nenhum deles, mas somando todos os votos, deu lá 17 mil votos. Eu fiz uma campanha não só dentro da polícia, mesmo tendo sido diretor 2 vezes, um total de 6 anos, e tendo sido um delegado de destaque, como você disse, eu tive 20 mil votos. E não estou na Assembleia Legislativa há mais tempo, dado a 66 votos que um colega até do meu partido, do PSDB, teve e que foi para a Assembleia, bem antes de nós, com 66 votos. Então, essa divisão que existe dentro da polícia, das polícias, acaba atrapalhando. Deputado, a Assembleia Legislativa tem 2 deputados da polícia. Da área da segurança. Da área de segurança, né? Sim. O senhor da Polícia Judiciária e o Major Araújo da PM. O Major Araújo foi eleito pela base do governo de Marconi Perillo, pelos partidos da base. Depois rompeu. Esse rompimento dele, nós podemos entender que foi porque a segurança não vai bem em Goiás, por isso que ele rompeu. Qual é a visão do senhor sobre isso? Por que ele mudou? Olha, eu não conversei com o Major ainda, o que o fez partir para a oposição. Não é? Eu até acho que, na minha opinião, que se ele esgotou todos os seus recursos de negociação com o governador para conseguir aquilo que a sua categoria procurou através dele e não conseguiu, eu até daria razão a ele. Não sei se é esse o motivo. Ele diz que é isso, já vi em várias entrevistas que os pleitos da Polícia Militar não foram conseguidos, os delegados conseguiram um aumento salarial, os militares não conseguiram e a Polícia Civil conseguiu também um aumento salarial melhor que a Polícia Militar. Segundo ele, a Polícia Militar tem dificuldade de agir, de fazer greve, de mobilizar, e por isso ela não tem uma mobilização forte. Mas a questão que ele coloca é essa, que o governo do Estado não atendeu a Polícia Militar. Eu fico um pouco, às vezes até preocupado em criticar o Major, porque eu não posso fazer isso, primeiro que é um colega, né? E mesmo porque, eu repito, eu não conversei com ele o que o fez. Eu estou lá tem 20 dias. Né? E são muitas reuniões e é uma coisa muito dinâmica. Na segunda sessão que eu participei, plenária, eu tive a oportunidade de ir à tribuna. E convidei o Major para juntos, como representantes da área da segurança pública, somarmos esforços, juntarmos essas forças para discutirmos, em nível de governo, quais são essas aspirações. Eu já estou fazendo um trabalho de ouvir essas associações, porque se eu me propus a somar nesse sentido, eu acho que aí agora não tem um problema de camisa, ser da Polícia Civil ou da Polícia Militar. É possível ser junto ou claro, a situação? Nós e trabalhar junto? Vamos discutir. Né? Quem sabe o Major, ao ser atendido nessas pretensões, ele não volta para a nossa base, que seria uma honra receber de volta. Parece que até porque parece que ele não ficou muito satisfeito, num certo momento, com a atuação da oposição. Andou criticando também a oposição e até dando sinais de arrependimento de ter acreditado na oposição quando ele fez a opção de sair da base do governo e ir para a oposição. Foi naquele momento em que alguns deputados parece que assinaram lá, retiraram umas assinaturas, um processo lá. Ele mostrou, de certa forma, alguma insatisfação naquele momento. Então ele deve ter sentido que ir para a oposição, só por ir, falar que é oposição, talvez não seja tão compensador. Né? Esse é o meu pensamento. Porque se você se rebela contra uma atitude de um governador, ou de um secretário de Estado, ou de um grupo que dirige a administração do Estado,
por um ato ou dois que sejam praticados e que traz prejuízo, sabendo que essa rebeldia, entre aspas, vai travar as portas para você, eu acho que aí a gente tem que repensar essa posição. E eu me propus, inclusive estou me propondo publicamente, de conversar com o Major, né, na primeira oportunidade que houver. Ele está na Comissão de Segurança Pública, cuja a comissão eu não faço parte. Já falamos um pouco a respeito disso. Como que ele, como presidente da Comissão de Segurança Pública, trava o diálogo com o governo? Eu vejo com... Você acha que está travado? Pelo que eu senti, sim. Então, o que falta é a gente sentar, conversar. Ele tem a sua liderança expressiva, a prova é que teve lá seus votos, né, que o levaram a casa. Agora tem outra questão, deputado, é o seguinte, me parece, eu não sei se isso impacta emocionalmente o integrante da Polícia Civil, da Polícia Militar, essa mudança muito constante de comando da área de segurança como um todo. Temos um novo secretário, temos há um mês exatamente um novo comandante na Polícia Militar, e mesmo na sua área, na Polícia Civil, teve muita alteração, inclusive essa mais recente. A delegada Adriana Corse foi chamada pelo prefeito Paulo Garcia, deixou e teve que mexer lá. Isso aí não impacta negativamente, não, a atuação da polícia como força de segurança? Não acredito, porque a formação dos policiais, ela é feita olhando para cima. Pois é, mas ela segue invariavelmente uma questão de comando. Quer dizer, o comando é fundamental numa força de segurança. Quando se muda muito, não pode abalar um pouco essa consciência de coisas? Na Polícia Militar, Reinaldo, houve perdurou aí o Coronel Edson como comandante um tempo, né? E na Polícia Civil, realmente, houve lá em 2 anos, 2 diretores, né? Acho que nos últimos 3 anos saiu o doutor Edmundo, entrou a doutora Adriana, depois entrou agora o doutor João Carlos Gorski. Mas, por exemplo, o João Carlos, ele tem quase 20 anos de polícia no Paraná. É um homem experiente. O Edmundo tinha essa experiência há 20 anos como delegado. A mais nova seria a doutora Adriana. Mas que passou pelas várias áreas. Que passou também por delegacias importantes e tal. O que atrapalha mesmo o serviço das polícias hoje, e isso existe uma conscientização por parte do governador e da equipe de governo, é que o recurso humano hoje deixa a desejar. Né? O Aulos falou agora há pouco em 4 mil homens na Polícia Civil. Eu acho que a Polícia Civil tinha que ter 8 mil homens. Não é mais concebível nós termos delegacias carentes de delegados, um delegado respondendo por 3, 4, 5, 6 cidades. Mas isso tem também uma explicação. O problema da vocação em ser policial. Né? Eu estou na polícia desde do primeiro trabalho meu como office boy. Eu me julgo razoavelmente inteligente para poder ter passado em outros concursos. Tanto para juiz, para promotor, para Polícia Federal e tal. Há uma evasão, essa evasão eu falo o que faz isso? Vocacional. Né, é só vocação ou é desestímulo? Não, por exemplo, hoje você não vê a polícia falar em salário aqui em relação a Brasília. Nós batemos muito nessa tecla há muitos anos aqui. Migração de policial daqui para Brasília, deixa de ser delegado para ser agente de Brasília porque o salário é melhor. Hoje houve um equilíbrio. Né? Hoje o delegado aqui, por exemplo, está na carreira jurídica, o seu salário aproximou já do Ministério Público, da magistratura. Até 2015 nós temos uma convenção com o governo de que isso aí se igualará. Segurou mais o pessoal, principalmente essa turma mais nova, que tem existia muita dúvida sobre esses meninos, vou falar assim, mas que estão aí representando a polícia, a renovação policial, com grande trabalho. Né? Deputado. Aproveitando o gancho aí desculpe só um minutinho, só para aproveitar, porque nessa mesma questão, o senhor que viaja muito, conhece muito, tem vários amigos lá fora, esse problema da falta do ser humano, do policial, da pessoa, é um problema só de Goiás ou é um problema do Brasil hoje? É um problema brasileiro. É um problema brasileiro, por isso que eu disse no início, da falta de estrutura da segurança pública no Brasil. Se nós tivéssemos um Ministério da Segurança Pública, poxa, o problema mais grave que nós temos hoje, a maior cobrança que nós temos hoje, a população sabe disso, é o problema da segurança pública. Deputado. E nós não temos o Ministério da Pesca e não temos da Segurança Pública. Deputado,
A gente percebe que ao longo dos anos que a segurança pública no Brasil, não é só em Goiás, não. A gente observa que parece que ao invés de melhorar, ela vem piorando. E parece que o Estado, a segurança pública estadual, vem perdendo a batalha, perdendo a guerra para o crime organizado. A gente vê, por exemplo, de vez em quando, os criminosos do chamado crime organizado em São Paulo faz o que quer em São Paulo, incendeia ônibus, deixa o governo aquado. Há poucos dias foi em Santa Catarina. Isso tem acontecido com muita frequência. Né? Por que não se consegue vencer isso e melhorar? O que eu disse para vocês agora há pouco é um conjunto de fatores que tem... O senhor concorda que o Estado brasileiro está perdendo a batalha da segurança pública para o crime organizado? Concordo, exatamente por não ter um órgão centralizador das decisões em cima do problema, da problemática da segurança pública. Vamos agora, há poucos dias, nós recepcionamos aqui o pessoal dos direitos humanos, da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, da ministra Maria do Rosário, que quis até federalizar alguns crimes desses, ou moradores de rua, ou pessoas que estão em situação de morador de rua. Tudo por causa da droga. Exatamente, o problema na droga. Vamos federalizar e tal. Ora, primeiro é um problema gravíssimo social. A Polícia Civil começou a fazer um cadastramento agora. Na primeira arrancada que deu aí foram 900. Por que chamar sobre Goiás, falar que existe grupo de extermínio, sendo que nós temos aí 75% desses casos já descobertos, né? O Ministério Público acompanhando para e passo a doutora Simone. Esse dia nós demos entrevista juntos lá na Assembleia, que ela foi convidada a ir lá. Você não vê como grupo de extermínio, como desvio de conduta ao envolvimento de alguns policiais. Mas e a área social? A Constituição Federal, Carlos, ela fala claro lá no artigo 29, se não me engano, me falha a memória, no inciso 10, das responsabilidades em relação ao problema social. Fala da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É evitar a pobreza, combater a pobreza, é evitar a marginalização das pessoas. Ok, nós vamos agora para mais um bloco comercial, deputado. A gente volta já já. Estamos aqui no Roda de Entrevista com o deputado Marcos Martins. A gente volta daqui a pouquinho. Bom, estamos de volta aqui com Roda de Entrevista. Estamos conversando com o delegado de polícia e deputado estadual Marcos Martins. O deputado, nós falamos muito aqui das variadas condições do funcionamento da segurança pública no país, falta de recursos, falta de contingente, mas nós temos um outro fenômeno que eu queria analisar com o senhor para fazer uso da sua experiência com o trato dessa questão, para ver se a gente enxerga a luz no fim do túnel. Não está banalizada demais, não, a violência no Brasil? Banalizada mesmo até pela impunidade. Eu defendo muito uma situação do menor no Brasil. Há uns anos atrás, você acompanhava a vida de um menor delinquente, dos seus 13, 14 anos, 15, e a ficha dele aumentando, e os crimes iam se tornando mais graves. Hoje,
você não tem um acompanhamento. Você pega um menor aí com 17, quase 18 anos, você vai ver, ele nunca passou numa delegacia, e quando você vai investigar, já tem um rosário de crimes cometidos aí, sem nenhuma punição. O senhor é defensor da redução da maioridade penal? Se considerar a situação prisional, do sistema prisional do Brasil hoje, os centros de internações de menores, tudo, que também não corresponde à lei criada através do Estatuto da Criança e Adolescente, eu seria contra. Eu acho que a maioridade tem que ser discutida, mas desde que o sistema também avance para a ressocialização desse menor. E qual nesse Agora, caso, enquanto essa deputado? discussão se arrasta, deputado, o que a gente percebe é que quem continua pagando por essa indefinição, por tudo isso, é a população que continua sempre nas mãos de bandidos, insegurança e muitos deles menores. E que tudo vai desaguar onde? Na delegacia de polícia. E que o delegado estando ali, o escrivão estando ali, a equipe estando ali, vai fazer o procedimento que a lei determina. Por exemplo, nós vimos um caso acontecido sábado, que chamou a atenção do Brasil, um caso acontecido aqui. Uma execução, tentativa de execução, não consumou por falha alheia à vontade daquele agente, daquele rapaz. Da criança, Da né? criança. E que depois de 24 horas se apresenta. E vai sai de liberar. flagrante, né? A legislação federal E foi liberado, casos certos, foi liberado. mas é a lei que determina. A delegada, mas a outra Depois- delegada que assumiu o caso já pediu a prisão baseado nas imagens. Como é que fica isso? Claro, mas a outra não podia prender porque não era flagrante. Já tinha É passado. complicado. Então, o que Por nós que temos que fazer? Determinados casos, vamos estudar isso, mudar a legislação. Por que não muda essa legislação? É uma coisa que já tem assim, eu Essa já legislação cobri tá polícia há cansada, muito não tem que tempo, mudar a legislação mas é no realmente, Brasil. por que não... É a pressão popular. O povo tem. E o Código projeto Penal está... de- Claro, e a boa vontade do legislador. Porque se o Código crime está Penal- configurado, o crime O está Código Penal configurado, está a está imagem da obsoleto. pessoa. E demora muito Claro. esse processo de reforma do Código. Era para ter atualizado. O país mudou tudo. Hoje nós temos o crime cibernético. Ele tem que ser atacado com arranjos de última hora. Exatamente. Então, Deputado, qual que é, por exemplo, a parcela de responsabilidade, na visão do senhor, do Poder Judiciário na questão da impunidade? Porque a polícia prende muito, mas a justiça acaba mandando soltar. Isso a população tem sempre eu vi agora há reclamações nessa pouco, parte. o Poder Judiciário é o seguinte, o julgador ele tem muita autonomia, ele é autônomo na sua convicção. Eu lembro, no início da minha carreira de delegado, eu sempre gostei de fazer as coisas muito bem feitas. Aí alguns advogados falam assim, está fazendo papel demais, doutor, chegando em cima não vai adiantar. Ele vai ler o relatório ali e essas outras peças que eu estou pondo não vai adiantar. Eu falei, não, então o senhor deixa para defender seu cliente lá em cima. O senhor está acompanhando, a lei permite. O que eu penso hoje? Eu vi hoje um desembargador do Rio de Janeiro discutindo ali uma situação onde houve uma invasão de um hotel famoso. Uns bandidos foram sair de uma favela para outra, Com fuzil, Vidigal com para granada. Rocinha, acabaram trocando tiro com a polícia, invadiram um hotel famoso e causaram um tumulto danado. A justiça entendeu que eles não ofereciam perigo, eles foram soltos, depois condenados, E os soltos de 14, acho que só tem 2 presos. A polícia está correndo atrás daqueles que prenderam, que foram presos e que foram libertados por uma liminar do judiciário. Eu acho também que essa situação tem que ser revista no judiciário, né? Porque não é só falar, que a polícia fez o trabalho. Hoje a polícia científica, por exemplo, Carlos Samuel, ela é um fator preponderante hoje para a feitura da peça. E ela está informativa. preocupada agora, né? É claro. Então, acabou aquela, confessei porque me penduraram, porque me torturaram. Você não vê muito isso mais. Porque hoje exige que o delegado e sua equipe vão ao local do crime. Que a polícia científica é a primeira a chegar. A polícia militar, que você falou naquele contencioso, muitas vezes chegava por falta de formação acadêmica, de explicação, que mexia na cena do crime. Hoje não, isola, a polícia científica chega e tal. Quando chega, nós temos casos aqui em Goiás de repercussão, que algumas pessoas estão presas porque a prova técnica
foi preponderante. Então, a polícia científica tem que evoluir, mas com equipamento, com tecnologia, para evitar as falhas. Agora, concomitantemente, tem que haver também uma evolução do Poder Judiciário, né? O Ministério Público hoje tem uma celeridade, acompanha. Então, eu acho que a falta de juiz no Brasil também é um problema grave. Existe cobranças. Comarcas aí descobertas. Exatamente. Deputado, agora por um lado, muito se fala a respeito, a polícia investiga, a polícia tem o trabalho dela e faz todo um arcabouço, todo um trabalho de investigação. E o Poder Judiciário acaba justamente pelas leis, como o senhor trouxe esse caso, acaba aí liberando bandidos, criminosos. Isso dá um sentimento de revolta para quem é delegado, para quem é policial militar, justamente de construir um trabalho, ter ali as provas técnicas e o Poder Judiciário simplesmente liberar? Isso sempre aconteceu. Só se, como começa a acontecer com maior incidência, isso traz também uma desmotivação, né? Eu, felizmente, vivi uma época, nesses casos de sequestro, por exemplo, eu não tive o desprazer de ver nenhum sequestrador, nenhum ladrão de banco, que foram os grandes crimes que nós combatemos na época, quadrilhas que vieram de fora, eu não tive o desprazer, Reinaldo, de ver nenhum sair na minha frente, né? O trabalho foi feito bem consubstanciado, legalmente, com muita prova, robustecido de várias provas, testemunhais, prova técnica, e até a confissão desses bandidos. Não tinha saída. Agora, quando você faz um trabalho desse, outra equipe faz, outro faz, aí você vê um jornal, no outro estado, o delegado olhando o bandido sair na sua frente, né? Aí é difícil. Agora nós temos outra questão, que é uma questão crucial também, que se diz, nem sempre o inquérito policial é uma peça que defina, comprove a criminalidade praticada. Poderemos concluir, em função dessa escassez de pessoal, falta de vocação do pessoal da polícia, que isso possa estar refletindo no sentido de se produzirem inquéritos não bem qualificados? Se formos falar em nível nacional, eu concordo. Eu conheço todos os estados do Brasil, conheço todas as polícias do Brasil. Nós ainda temos alguns lugares que a feitura desses inquéritos ainda deixa a desejar e que traz um prejuízo para o crédito desse inquérito policial, que é uma peça informativa que depois o Ministério Público, como titular da ação penal, vai fazer um bom ou mau uso dele. Deputado, mas a falta de, por exemplo, de um material mais consistente, por exemplo, ocorre um crime de homicídio, aí às vezes, por falta de material humano, a perícia demora a chegar. Isso também não acaba atrapalhando justamente a elaboração dessa peça do inquérito policial? Claro, porque existe um prazo legal, né? É onde eu digo, a lei hoje, ela dá um prazo para a autoridade policial correr com a feitura do inquérito, 10 dias réu preso, 30 dias réu solto, mas o laudo pericial que nós temos aí aos montes, não são tantos peritos, vem aí o problema do recurso humano, né? Felizmente aqui, em Goiás, hoje o nosso governador Marconi Perillo determinou a área da segurança pública. A Polícia Militar hoje vai ter um sistema de concurso permanente. A Polícia Civil está tendo aí vários concursos, embora com alguns percalços, né? Fatos que acontecem, independente da vontade dos administradores e até do próprio governador, que tem atrapalhado. Mas esses concursos são importantes. O que causou também, houve um avanço nesse governo do Marconi Perillo, que foi a aprovação na Assembleia Legislativa de uma lei que existe em vários estados do Brasil, que diminuiu em 5 anos o problema da aposentadoria, o tempo de aposentadoria, em 30 para o homem e 25 para a mulher. Isso causou também uma evasão e que está demorando para ser suprida exatamente porque o concurso demora. Agora, o senhor tem mais aí de 35 anos de polícia, passou por todas as etapas, o senhor está tarimbado em saber que só prender não adianta. Claro que tem criminoso que, se pudesse, pelo que a gente vê, tinha que passar o resto da vida na cadeia. Mas tem muitos também que só prender não vai adiantar. Agora, no legislativo, na visão do senhor, o que pode ser feito para mudar isso? O que teria que ser feito para a gente, de fato, recuperar o criminoso? Tem jeito? Tem. Sistema prisional. Com o sistema prisional que nós temos aí, não, mas qualidade das cadeias. Por isso que eu digo.
Se nós tivéssemos uma unificação no Brasil, nós teríamos aí um padrão. Então, os estados têm que se socorrer dentro das suas possibilidades. Que o governador terá? está encaminhando para a Assembleia uma mensagem de criação da Secretaria de Justiça, desvinculando esse problema de execução penal, tudo da área da segurança pública, que sempre viveu, vocês conhecem bem lá, o ambiente, sempre viveu ali com seus problemas congêneres. O que isso vai facilitar? E a autonomia da pasta. Mas já não né? teve isso, depois voltou? Mas isso foi há muitos anos, né? Pois é. Agora, ela é uma pasta que vem com autonomia, exigência, segundo o nosso formato administrativo federal, para que os recursos venham direto para essa secretaria, são verbas carimbadas, mas independente disso, o governador também já determinou que seja feito um módulo dentro do complexo prisional só para atender esses presos que ficam em delegacias. O Carlos já está há muitos anos nessa área, o Alto também, o Divino também, vocês que conhecem o problema desses presos que ficam ali em delegacias, Por falta inclusive deixando os policiais civis de plantão vigiando presos, ao passo que eles podiam estar fazendo as falta de investigações. espaço no sistema prisional. Então, falta. Esse módulo já está sendo licitado, vai ser feito, já com o número que está circulando na cidade, de 180 a 200 presos que há essa região metropolitana, as principais delegacias, DEIC, furtos e roubos, DENARC, homicídios, ficam guardando os seus depósitos. Por que o senhor fala que tem que ter uma ação unificada de todos os estados aí, até Quando eu falo mediada pelo governo federal? no Ministério da Segurança Pública e Justiça, o de Justiça existe para que conjuntamente discutam essas ações. Deputado, E se não se criar isso? Nós vamos continuar, Mesmo. os estados que possuírem maiores condições financeiras vão evoluir, mas os que não deputado, possuírem, e a boa vontade política em primeiro lugar. o senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, Defensor incansável da educação. Defensor incansável da educação, ele tem uma proposta interessante na educação e eu queria fazer a comparação com o senhor aqui na área de segurança. Ele está defendendo o seguinte, que por considerar um assunto sério demais o ensino básico da criança ali, ele quer retirar isso aí das prefeituras. Ele acha que, dada a importância do assunto, é tão sério na visão dele, que ele acha que deveria ser federalizado. A segurança pública, quem sabe, poderia ser federalizada para melhorar, já que é um assunto tão importante também para a sociedade. Deputado, o senhor vai responder o Divino no próximo bloco. Nós temos que fazer mais uma chamada, a última de hoje, uma chamada comercial, dentro aqui do Roda de Entrevista, que conversa com o deputado estadual Marcos Martins. Raulino, eu preciso do tempo, viu? Um dia me perguntaram, em tom de está muito na frente, né? O gasoduto ele é privado, 1 bilhão e 200 milhões. E aqui nós só temos a concessão da venda e distribuição do gás. Então, o gasoduto chegando, aí até eu quero voltar lá. Deixa o deputado, eu quero ser presidente, porque aí ele é um SA, não tem como só Petrobras, Grupo Termogás da Bahia e tal. Mas é deficitária, né, e é uma concessão que o governo também não pode abrir mão, porque geralmente aparece 2, 3 grupos. Deputado, estamos de volta aqui com o Roda de Entrevista com o deputado e delegado de polícia Marcos Martins, neste 30 de abril de 2013, a edição 555 do Roda de Entrevista, que está no seu ano 11. Deputado, falamos de muitas facetas do funcionamento da segurança pública no país, e eu quero voltar a um tema que foi debatido aqui com muita ênfase
pelo Coronel Edson, quando ele ainda estava no comando da Polícia Militar, que é relativamente o que ele chama de Constituição, seria melhor para o país, segundo ele, a Constituição da Força Pública, ou seja, a efetiva integração entre as polícias. Isso é uma utopia? Não. Eu acredito que... Eu já discuti isso com o Coronel Edson na época. Ele defende essa causa com bastante... É exatamente para evitar essa situação de disputa que existe ainda. Que em nada ajuda, que né? nada ajuda, né? Então, a partir do momento que houvesse essa direção única, eu acredito que nós estaríamos no mesmo barco, né, vamos dizer assim, e a sociedade brasileira só teria a ganhar. Só terminando o raciocínio ali do Divino Olavo, eu penso o seguinte: federalizar a educação, nós somos um país continental. Você querer passar uma régua na educação brasileira, em todo o sentido de uma regra única, eu acho meio temeroso. Eu acho que nós temos que evoluir. Mas, deputado, o senador Cristóvão Buarque, ele alega o seguinte, que quando ele diz que acha que o assunto é muito sério, para ficar na mão, por exemplo, sobre a responsabilidade do município, né, prefeituras pequenas que não têm condição de atender, não tem, muitas vezes, pessoal qualificado lá na base, lá na cidadezinha do interior. A prefeitura o prefeito acaba não dando conta de resolver a situação de uma forma desejada. Nós não municipalizamos no Brasil os estados pequenos, o sistema os estados mais pobres também, ele não passou para os tem municípios. condição de resolver o problema da segurança pública? Segurança pública, nós temos que ver o seguinte: você tratar dos alunos, escola integral, da estrutura física, é uma situação. Você tem ainda um controle de bom, médio, excelente ou ruim qualidade. A segurança pública é uma ação emergencial, de prevenção e de repressão. A partir do momento que você não faz a prevenção, você pode preparar para gastar o triplo. É como a saúde: se você não faz a preventiva, a curativa é muito mais dispendiosa. Então, eu vejo essa educação como um problema primordial para o Brasil. Educação é uma coisa salutar, necessária, que tem que evoluir, sim. Eu até acredito que o Brasil vai subir num patamar. Eu tenho visto aí os royalties de petróleo, essas coisas todas sendo discutidas. Hoje o governador do Pernambuco anunciou que lá, de 15 milhões que ele recebeu em um ano, vai pular para quase 600 milhões. A lei estadual foi o primeiro do Brasil, já direcionando todo esse volume para a educação. Mas nós temos que Mas a presidente Dilma se nós investirmos tudo na educação e não prepararmos a nossa segurança pública, o que vai acontecer? Os alunos não vão poder ir nem para a escola. Eles vão ser cercados na rua, a escola vai ser invadida, como já tem sido invadida. Eu gosto só de voltar um pouquinho. Quando eu fiz a pergunta, se o senhor defendeu, por exemplo, como é que o senhor via uma eventual transferência, a federalização da segurança pública, pelo seguinte, porque a gente ouve sempre os delegados, o senhor da segurança, sempre falando que o governo federal é que tem dinheiro, deveria investir mais, porque tem muito, e tem mesmo. Fica com 73% da arrecadação do Brasil. A grande parte da arrecadação nacional está com o governo federal. Exato. Então, o senhor não acha que não ficaria melhor, quem sabe, já que o governo federal é que tem o dinheiro? Nós temos, então, que mudar a Constituição Federal. Mas nós temos que... são causas importantes a serem discutidas, mas eu também vejo o seguinte: nós temos um problema gravíssimo no Brasil, o câncer que nós temos na nossa sociedade, que é a corrupção. A partir do momento que esse volume todo caia num único cofre, ele sendo distribuído já dá problema demais. Imagina você retendo toda essa situação e falando: nós só vamos liberar. Nós estamos aqui, um exemplo, no nosso aeroporto. O governo do estado não pode fazer aeroporto. E o Centro de Excelência também. Agora, o Centro de Excelência, o governador Marco Verde mandou rescindir, não quer dinheiro federal e vai fazer com recurso estadual. Porque é difícil você romper. Imagina, na área da segurança pública, qualquer insinuação ou cisma de que ali há irregularidade. Trava o processo.
Então, por isso que eu não concordo. Deputado, um outro tema que a gente abordou pouco aqui é a questão das drogas. O senhor defende a internação compulsória ou involuntária, ou seja, Claro. a gente está sempre ligado à questão da droga, a violência, é uma coisa que parece que está sendo sempre discutida e não se vê solução. O governo do estado tem os projetos do CREDEC, mas até agora está em projeto, não saiu. Essa internação compulsória, o senhor acha que ela, o senhor defende, o senhor acha que ela poderia realmente melhorar a questão da segurança pública, já que muitos crimes, né, pelo menos os dados que são colocados, estão relacionados à questão das drogas? A própria presidente Dilma agora, que aliás ressalte-se que tem sido parceira de Goiás na alocação de recursos federais para várias áreas nossas aqui, o governador Marconi reconhece isso publicamente. Ela já também acenou positivamente em relação a essa internação compulsória. Como nós podemos imaginar parar um cidadão, uma cidadã na rua que está aí sob o efeito de crack e que não sabe nem onde está andando, ele vai falar assim, eu não quero ser internada ou internado. Ontem eu vi uma menina de uns 16 anos, grávida, descalça, andando na Avenida Goiás, comendo não sei o que, uma fruta parece, descendo lá por rumo da antiga rodoviária, estação ferroviária, e eu comentei com o menino, olha aí, ó, ela não sabia nem onde estava. Uma mini blusa, barriga desse tamanho, descalça. Deputado, mas esse caso, a respeito das drogas, muito se fala a respeito de prevenção, até no começo do programa o senhor falou a respeito da questão dos moradores de rua, e se os direitos humanos vieram aqui em Goiânia, trataram dessa questão, prevenção, mas na prática, como trabalhar essa questão da prevenção, sendo que o problema da droga ele já começa no interior da família, as famílias desestruturadas? É um problema social, né? Por exemplo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela também, eu vi o anúncio de assinando um convênio com o governo federal para agir nesse sentido, caso de apoio. Eu vi agora há pouco, num dos jornais aqui em nível nacional, no Campo Grande, uma situação de uma pessoa que cometeu alguns crimes sob efeito de droga, possui problema mental, e eles haviam feito uma pesquisa em vários estados para ver onde existia um centro de internação que pudesse recepcionar aquele cidadão que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagina milhares por aí. Então, tudo isso vai gerar o quê? Violência. E vai aumentar o índice. Então, nós temos que socorrer. O centro de internações, por que demora, Carlos? Não é só construir um prédio físico. O dia que fala assim, está pronto, aqui em Goiás vai ser o seguinte, vai ser o primeiro de Aparecida. Está pronto? Está pronto. O corpo clínico todinho estará pronto e todo o aparelho necessário para o seu funcionamento. Né? Não será mais uma construção que vai ficar aí. Ah, mas não tem. Mas faltam apenas um ano e pouco de governo, 1 ano e 8 meses. Um prédio desse você constrói rapidamente. A tecnologia é muito mais fácil. O problema é estruturar o prédio, né? E isso está sendo feito no paralelo. Deputado, mudando um pouco de assunto, uma questão bastante polêmica, e eu tenho certeza que o senhor tem a opinião do senhor, PEC 37. É o projeto de emenda constitucional, né, que quer tirar aí os poderes do Ministério Público de investigação. O senhor, como delegado e agora como parlamentar, é a favor ou contra? Nós falamos isso aqui no início, né? No primeiro bloco. No primeiro bloco, mas rapidamente. Eu acredito que nós temos que achar um modelo que hoje já houve um consenso, formou uma comissão mista de senadores, deputados, policiais civis, tanto estaduais, federais, quanto do Ministério Público, para discutir um formato em que os interesses dessas duas categorias venham coincidir com o interesse da nação. Deputado, Discutido com bom senso. Agora, eu não concordo com o slogan de que a PEC 37 está tirando o direito do Ministério Público de fazer investigação, porque eles não detêm esse direito. Então é uma discussão um pouco distorcida. Equivocada. A Constituição é clara. A investigação é da polícia. Deputado, nesse caso, PEC da impunidade ou PEC da legalidade? PEC da legalidade. Legalizar de vez a situação, regulamentar. Porque tudo que tem na Constituição você tem que regulamentar, né? Agora, PEC da impunidade,
Foi uma jogada assim, que eu acho interessante, que foi de inteligência quem colocou isso, porque chamou a atenção da população brasileira, dizendo, então o Ministério Público não vai poder fazer mais nada. Não é assim, né? As operações todas são feitas há muitos anos em conjunto. Agora, dizer à nação brasileira que a polícia brasileira, civil, estadual ou federal, quer tirar do Ministério, alijar o Ministério Público da investigação, tirando um direito que lhe é assegurado, não é real. Aproveitando esse gancho ainda, deputado, só mais uma indagação aqui. A gente sabe que no Brasil inteiro a Polícia Militar tem a P2, que na verdade tem como função investigar policiais. E muitos dos crimes a P2 acaba esclarecendo. É claro que isso não é bem visto pela Polícia Civil, mas acaba por suprir uma falta, a falta que nós já discutimos aqui no outro bloco de pessoal. O senhor acha que mais atrapalha essa investigação que a PM faz ou ajuda no combate à criminalidade? Eu acho que as duas situações são verdadeiras. Pode atrapalhar e pode ajudar. Isso não é da agora, não é? E é no Brasil todo, né? E é a em gente todo achava o que era só Brasil. Goiás. Mas o que atrapalha, deputado? Vamos supor que você esteja em um trabalho de investigação bem avançado. Aí a Polícia Militar, a PM2, passa a receber uma denúncia e começa a investigar esse fato. Uma detenção que foi feita intempestivamente, ela põe esse trabalho todinho a perder. E já Estou aqui, aconteceu, não né? estou tecendo crítica. O objetivo lá é o mesmo, é descobrir o crime. Só que, às vezes, essa falta de... Por que nos 10 anos que eu comandei o grupo antissequestro, eu nunca tive problema nem com a Polícia Militar e nem com a Polícia Federal? Porque eu trabalhava em sintonia e tudo era discutido. Se vazar essa informação aqui, ou foi você, ou foi você. Ou você, ou você, ou eu. E nós fizemos um pacto. Então, aí muitos jornalistas, quando as coisas terminavam, eles voltavam e falavam assim, puxa, você acompanhou muitos, vocês todos. Ah, mas a polícia estava sabendo de tudo isso, nós não estávamos sabendo nada. Porque existia um pacto. E às vezes, até uma nota no jornal... Tal informação atrapalha tudo. Claro. Deputado, Então, rapidinho, nesse acho que o sentido, tempo já sim. está acabando. A questão, o senhor esteve à frente da agência de gás, uma coisa que eu me lembro há um tempo atrás era o povo pondo botijão de gás em Kombi andando e nunca mais viu se falar em gás como combustível. Como é que está isso? Não vai para frente? O gás, Você ficou bastante falou tempo, de né? botijão, é o gás. Eu estou só brincando, assim. É originário do petróleo. O gás que existe aqui, a o agência natural, goiana, o gás é o gás natural. Pois é, não, é só assim, é uma brincadeira. Esse é um gás que vem ainda em carretas criogênicas, vem congelado e comprimido, depois coloca-se numa unidade, o AG, Pois é, uma mas- armazenadora, e é refeito, e aí sim é colocado e vendido. Hoje, o uso dele aqui em Goiás é restrito ao veículo, Mas- GNV. Avançou? Agora, o dia que o gasoduto chegar aqui, aí sim, isso vai para indústria, shoppings, alimentar até usinas termoelétricas, né? Aí é outra situação e vamos torcer para que um dia esse E o senhor quer até gasoduto voltar venha. para o comando do Goiás Gás, Como né? presidente de uma empresa dessa, que é uma SA, uma empresa que a partir do momento que eu conheço todas as do Brasil, nesses 2 anos que eu fiquei, tive a oportunidade de visitar algumas, gira muita riqueza. E é um processo interessante, né? Mas minha intenção agora é cumprir meu mandato, viu, Reinaldo? Até janeiro de 2015, quem sabe... Com muito gás, né? a Com passagem- muito gás, né? com muito A gás. passagem pelo Goiás Gás foi a sua primeira atividade fora do setor da segurança, não foi? Primeira. A experiência valeu? Valeu, foi interessante, né? Não me tornei um engenheiro na área química, mas tive que fazer alguns estudos para acompanhar, até mesmo para participar de alguns debates. Mas eu acho que o homem público ele tem que estar preparado para enfrentar essas situações. Deputado, O gás, nós economicamente, nós fala. falamos muito aqui hoje sobre questão de segurança pública. E ninguém de nós perguntou até agora para o senhor o seguinte: eu queria saber o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pelo atual secretário de Segurança Pública. Ele está no caminho certo? É isso mesmo? É assim que se combate o crime? Nós não podemos, Parece que eles estão transferir para a figura a do grande secretário. harmonia entre as polícias. Claro, né? pacificar, né? Estava tendo os atritos e tal. Essa pacificação já é um grande negócio. Né? Falar a mesma linguagem, é o que eu falei agora há pouco aqui. Você passa a ter uma sintonia, ele é uma pessoa articulada, ele é um homem experiente da Polícia Federal,
conhece os caminhos, né? E sabe ali gerenciar a crise. Pacificou essa troca de comando. O Coronel Edson continua com sua experiência junto ao secretário. O Coronel Silvio tem outro padrão de visão operacional. Então, eu acredito que as coisas estão indo bem. A Polícia Civil descobrindo esses crimes, juntamente com a Polícia Militar, esses crimes de morador de rua, já 70 e tantos % descobertos. Deputado, nós estamos agora no finalzinho do programa, mas eu reservo uns 40 segundos para o senhor, para pelo menos dar uma esperança para o povo goiano, que é um povo trabalhador, ordeiro. Teremos um dia um quadro melhor na segurança pública no Estado? Não tenha dúvida, eu estou garantindo a vocês que nós estamos... Eu estou, por exemplo, na Assembleia, juntamente com um corpo que faz um estudo a respeito das coisas da segurança pública, tenho discutido com as associações, com os diretores. Vou visitar o secretário agora recentemente, no momento oportuno, da semana que vem. Já estive com diretores de polícia, presidentes de sindicatos, delegados, associações, discutindo os assuntos primordiais. Com a agência prisional, no domingo eu discuti. Então, todas essas novidades vão se transformar em melhorias na segurança pública e aquilo que eu falei no início do programa. A sensação de segurança, ela tem que voltar. Okay. Isso é importante para nós. Ok, deputado e delegado de polícia em Goiás, Marcos Martins, foi um prazer tê-lo novamente aqui. Obrigado pela entrevista, obrigado ao Carlos Pereira, ao Samuel Straiotto, falei certo? Isso mesmo. Tá, o Aldo Zincon, que nos deu uma grande colaboração, aqui o Divino Olávio, nosso grande companheiro de outras jornadas aqui. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.